Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges, um curso livre, e estamos no nosso 32º módulo, na nossa quarta aula, e hoje falaremos sobre a natureza da segunda vinda do Senhor Jesus. Bom, embora haja algumas divergências, nos detalhes sobre a segunda vinda de Cristo, que é uma doutrina comum entre cada cristão ou entre os cristãos, Jesus voltará sem dúvida nenhuma, em glória para julgar tanto vivos quanto os mortos, cujo reino não terá fim, será eterno. E vai depender muito da onde a pessoa vai passar a eternidade. Esta esperança, ela inclui então a ressurreição do corpo e a vida eterna, a ressurreição do corpo e a morte eterna. Jesus, ele veio pela primeira vez em humildade e graça, mas agora, ele voltará e voltará em poder e glória. Tá? Abordaremos então, primeiramente, a questão sobre a segunda vinda, que é um evento único ou dividido em dois estágios. Doutrina sobre a segunda vinda de Jesus. Pré-tribulacionista é a posição que diz que a igreja será arrebatada e levada para o céu antes da grande tribulação, que precede o milênio e fala de uma vinda dupla de Cristo, intermediada por um intervalo de 7 anos. Então, a primeira etapa da segunda vinda de Cristo é denominada, o arrebatamento ou arrebatamento pré-tribulacional, enquanto que a segunda etapa, na qual Cristo instaurará o seu reino milenar, é denominado a sua volta, para exercer justiça. A primeira etapa da volta de Cristo seria assim, chamado o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, que pode acontecer a qualquer hora, e de fato vai acontecer a qualquer hora e a qualquer momento. Nesta ocasião, Cristo não percorre todo o caminho até a terra, mas somente uma parte do caminho, somente uma parte dessa palavra, tá? Ao final deste período de 7 anos, Cristo então retornará em glória, acompanhado pela igreja. Desta vez, ele percorrerá todo o caminho até a terra, ele destruirá os seus inimigos na batalha do Armagedon, estabelecerá o seu reino, o seu trono em Jerusalém, e começará então o reino milenar. Sendo assim, é como se essa agora segunda vinda dele, ele não tocaria os seus pés sobre a terra. Muito pelo contrário, viria sobre as nuvens, levaria a sua igreja embora, sentenciaria, por hora, colocaria os que ficarem sobre a terra como aqueles que seriam ou serão salvos, mediante a um arrependimento genuíno e verdadeiro, levando em consideração que a visão pré-tribulacionista está voltada, para aquela igreja militante, aquela igreja que tem lutado, aquela igreja que tem batalhado, aquela igreja que tem guerreado dia após dia no que diz respeito a todo o envolvimento da obra de Deus, enquanto também há uma nação pela qual Deus escolheu, que são os hebreus, que é Jerusalém, e ali, houve uma rejeição daquele povo para com, a vinda do Senhor Jesus, e talvez seja por isso, tal declaração do pré-tribulacionista. Primeiramente subirão os fiéis, os que permaneceram até o fim, e depois ele voltará de 7 anos depois, após, um governo do anticristo, a quebra de aliança, a oposição do maligno contra o povo. Então haverá um retorno de Cristo. Não há, porém, uma base bíblica sólida para essa posição de que a segunda vinda de Cristo deva ser dividida nessas duas etapas. Entre as razões pelas quais a posição da segunda vinda dupla de Cristo deve ser rejeitada, encontra-se, na seguinte forma, tá? Nenhum argumento a favor da vinda das duas etapas quanto ao arrebatamento. Eis que vem com a nuvem, todo olho verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saiais, ou
ei-lo ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando estiver aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. Mateus 24, do 26 ao 28. As passagens do Novo Testamento que vão descrever a grande tribulação não indica que a igreja será removida da terra antes que a tribulação aconteça. Não mostra que a igreja, embora haja defesas que será levada no abrir e fechar de olhos e aquela coisa toda, mas não existe um indício de informações dentro desse contexto, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, do 21 ao 22. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele, o Cristo, enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Observamos então pontos paralelos entre essa passagem lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Então fica claro que essas duas passagens vão descrever o mesmo evento. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Concluindo então este assunto, portanto, que não há uma base nas Escrituras para se receber a segunda vinda em duas etapas, como se viesse a primeira, levasse a igreja e depois voltasse com a igreja, que é ensinada pelos pré-tribulacionistas. A segunda vinda de Cristo deve ser considerada como um evento único e um evento que vai acontecer somente naquele momento em que ocorre após a grande tribulação, dando a ideia então de que a igreja, ainda perseguida antes de todo o período, ela também vai passar pelo período da grande tribulação, ela também vai passar pelo período da grande perseguição. Uma coisa que eu sempre digo, independentemente do pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, independente deles, sabemos de uma coisa: Jesus vai voltar a qualquer momento, seja antes, seja depois, seja no meio, não importa. O que você precisa compreender é que precisamos estar preparados, que precisamos estar atentos à voz do Senhor, como ocorrerá a segunda vinda de Jesus. Bom, voltará pessoalmente e fisicamente. O próprio Cristo voltará em sua própria pessoa. Isto é claramente ensinado lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Voltará repentinamente, 1 Coríntios 15, 52, no momento. Será como relâmpago que sai do oriente e vai para o ocidente. Mateus capítulo 24, versículo 27. E será também de forma visível e audível, ou seja, todos ouvirão e verão a vinda de Cristo. Ela não será apenas para a igreja, embora tenha um caráter especial para ela, embora ele venha com o propósito de buscar a igreja, não é só para a igreja.
ou as escondidas, vai vir oculto. Bom, para um grupo escolhido, Mateus 24, 30 e 31, Mateus 26, 64, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27, Atos 1, 11, Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 4, 1 Tessalonicenses 4, 16, Tito 2, 13, Hebreus capítulo 9, versículo 28, Apocalipse 1, 6, quando Cristo regressará a todos os homens. E dentro desse ponto, quando Cristo regressar, né, todos os homens, os fiéis e os incrédulos, eles terão que se curvar diante de Cristo e confessar completamente o senhorio do Senhor. Filipenses capítulo 2, do versículo 11, Romanos capítulo 14, versículo 11. E será triunfante, gloriosa, né, glorificante, ele retornará em glória e todos o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 30. Paulo acrescenta mais alguns detalhes, porquanto o próprio Senhor descerá dos céus como uma sonora ordem e com uma voz de arcanjo, com o chamado da trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Cristo voltará para ser glorificado no seu santo, e nós somos o povo, ou seu povo, né, e aparecemos com ele em glória quando ele retornará. Quando ele retornar, Cristo voltará como glorioso conquistador, o juiz de tudo ao redor de toda a criação, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Será dia de luz, dia de trevas, será dia de riso, dia de choro, ranger de dente, será dia de alegria e também será dias de remorso. Sendo assim, o conhecimento de que Jesus voltará em breve não deve levar os cristãos a uma vida de espera, né, de um relapso. Pelo contrário, deve, né, produzir obediência, adoração, serviço a Deus, proclamando o evangelho aos incrédulos, porque ninguém sabe, infelizmente, quando será o dia e quando será a hora do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe exatamente quando vai acontecer esse evento, quando esse evento de fato ele vai chegar. Mas quando vier este evento, né, quando este evento vier sobre a terra, precisamos estar atentos a este evento, precisamos estar atentos, né, a esta manifestação, né, a esta glória de Deus, levando em consideração que daqui a pouco Cristo vai vir, que daqui a pouco Cristo vai trazer a essa manifestação. Todo esse momento de luta, de desespero, de guerra, de dificuldades que está à nossa volta, enfim, ele vai passar. Né? Está chegando o fim desse período, né? E vamos chegar então àquilo que é chamado o milênio, né? Que é um período estabelecido por Deus, que é um período extraordinário. O texto, né, que base para o estudo do milênio é Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, onde encontramos a referência a 1000 anos, e como também diversas características, né, e desdobramento deste período. E o assunto ele tem sido alvo, né, de intensos debates, tendo em vista, né, a nebulosidade, né, que redonda o tema e as suas implicações para outras áreas da teologia, conforme a posição adotada, né, sobre esse assunto, a respeito desse assunto. O milênio ele está profundamente relacionado com o reino de Deus. Portanto, é um dos estudos mais aprofundados que deveria ser investigado biblicamente, e as questões tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento estão relacionadas ao reino de Deus, tendo em vista que nosso propósito é de um curso básico, né? E estamos aí dedicando apenas uma aula ao tema. Portanto, ao anunciarmos a forma, né, sintetizantes, né, de muitas visões que vão abranger o caráter do reino de Deus e vão trazer a informação. Para alguns, o reino de Deus é um sinônimo do estado eterno ou do céu, o qual alguém chega após a sua morte, de modo que não existe nenhuma relação com a terra. Para outros, é um reino imaterial ou espiritual, no qual Deus governa sobre o coração dos homens, de forma que o homem, né, que é o homem ao mesmo tempo, está relacionado, né, na era presente, o reino que está amplamente relacionado com a terra. Para outros ainda, o reino é simplesmente um terreno sem realidades espirituais vinculadas
né, a uma estrutura política social a ser alcançada pelos esforços dos homens. Assim, o reino se torna objetivo de uma evolução, de uma melhora, né, socioeconômica em direção ao quais os homens vêm marchando constantemente. E para outros, com o mesmo conceito geral, o reino está relacionado com o movimento nacionalista por parte, né, de Israel, que tenta reconstruir a nação como sendo independente do âmbito político, e a existência a do que vem o reino de Deus como sinônimo de uma igreja organizada e visível, de modo que ela se transforme no reino atribuído a ele, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, tá? Além disso, existem os que veem o reino de Deus como uma manifestação, que é no âmbito terreno, né, da soberania universal de Deus, por meio do qual ele vai governar todos os cosmos, ele vai governar toda a terra. Sendo assim, o reino é concebido como espiritual e material em toda a sua manifestação, na forma como ele é. E eu quero expor aqui então 3 princípios e 3 posições acerca do milênio, a fim de que você possa ter então a ciência de todas elas, para que haja uma avaliação, né, qual faz mais sentido para você dentro do contexto bíblico. As 3 principais posições acerca do milênio são o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, tá? Então, falando assim, é interessante quando a gente fala sobre a teologia, porque ela está relacionada na ideia em que você precisa, né, minuciosamente estudar cada fato, estudar cada evento, para poder então descobrir quais são os eventos importantes e melhores e quais são os eventos culminantes da palavra de Deus. Bom, vamos começar pelo amilenismo. Alguns aí dentro da primeira vista pensam que os amilenistas não acreditam em um milênio. Isso não é verdade. Os amilenistas afirmam a existência do milênio, mas não de um milênio literal em Cristo, em que Cristo vai reinar sobre a terra, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 20 e em diversas outras profecias do Antigo Testamento. O amilenista, ele vai afirmar então, né, que é um milênio espiritual e que já está em recurso, né, já está presente, né, dentro desse contexto, né, desde quando Jesus veio até agora. Nós estamos vivendo, né, esse período do milênio. Para que o amilenista faça sentido né, para que o amilenista faça sentido, o livro de Apocalipse não pode ser entendido de forma linear e até mesmo cronológica, tá? Para esses, o Apocalipse é um livro que conta a mesma história normalmente, 7 vezes de forma cíclica. Esta história, que vai sendo repetida 7 vezes, se refere à primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E cada ciclo vai abordar um aspecto diferente aí, tá? Dos demais assuntos, né? Entendendo então que a morte de Cristo lá na cruz foi o evento crucial, né, descrito, e começando aí no capítulo 20 de Apocalipse com o aprisionamento de Satanás, com a vitória de Cristo da cruz, o esmagamento à cabeça da serpente. Cristo então dá início aí ao período do milênio, que não são exatos 1000 anos e que se completará na segunda vinda de Jesus. Então essa é uma visão que o amilenista, né, ele acredita e crê, né, que após a morte de Jesus, após a vitória sobre a morte, agora ele está, né, dominando sobre o império das trevas e ainda está em processo de domínio. Portanto, de acordo com a posição milenista, estamos neste exato momento vivendo o reino milenar de Cristo, que está reinado em seu trono celeste, e o diabo se encontra, né, acorrentado e limitado em sua ação no mundo. O termo para que não mais enganasse as nações não é entendido de forma literal. O significado para alguns, né, a pregação global e não mais limitada do evangelho ou ao evangelho. Tendo assim, então, é uma visão que não está muito conectada, né, dentro das escrituras, porque o processo do milênio é um processo que não haverá mais choro, é um processo que haverá um cuidado de Deus. É muito, e se nós colocarmos no nosso período, se tivéssemos vivendo esse milênio então nós estamos fora do contexto. É muito, né, é muito usado o texto Mateus 12, do 28 ao 29, né, para defender a ideia de que Jesus estava em sua primeira vinda, né, amarrando Satanás, como referência lá de Apocalipse capítulo 20. Se eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus
sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então saquear a casa? A ênfase que é usada aqui na manifestação espiritual do reino de Deus, ela age, né, no coração dos homens, como segue o texto. João 18:36 fala, respondendo Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não está aqui. O versículo 4 e 5, né, vai descrever aos crentes reinando com Cristo, né, que conta com aqueles que têm parte da primeira ressurreição, que é entendido novamente em um sentido figurado, né, como uma vida dos salvos, né, no estado intermediário, que estão reinando com Cristo. Mas só que parece, né, a Bíblia dá a entender pelo menos, que a ideia do reinar em Cristo aqui é aquela ideia, né, de que realmente é de forma literal. A referência à ressurreição, de acordo com eles, não deve ser entendida também de forma literal, mas apenas no sentido de reviver e reinar do lado de Cristo, né, no céu, segundo a sua vontade. Então temos, né, a soltura de Satanás, os seus efeitos descritos na parte final do trecho, referindo-se aos eventos dos últimos tempos, que estão vinculados ao aparecimento aí do anticristo, do seu ministério de iniquidade. Então, temos a visão, né, amilenista. Temos agora a visão do pós-milenismo, tá? Olharemos bem rapidamente para essa posição, pois ela é a mais amplamente rejeitada no meio evangélico, né, se comparada com as outras duas, que é a milenista e esse é o mid, né? Nós temos aí no pós, e temos depois o mid, tá bom? A palavra pós se refere ao entendimento de que Cristo voltará após o milênio, que será, por sua vez, estabelecida sobre a terra pelos esforços e pelo sucesso da Igreja de Cristo, né, como difundir o reino de Deus no coração e na mente de cada ser humano ou de cada pessoa, tá? O texto muito usado para defender esta perspectiva do avanço e do triunfo progressivo da igreja é em Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo virá na plenitude do reino milenar, implantado na terra, né, por sua igreja. Todavia, a palavra de Deus, em diversos textos, é claramente em apontar o tempo do fim, né, diferente da posição pós-milenista. Será marcado, então, por uma intensa tribulação, apostasia. Não o contrário, na realidade, o que aplacará o sofrimento futuro será justamente o retorno glorioso do nosso Senhor, e não nos nossos esforços ou no esforço da igreja. Bom, como o nome define pré-milenismo, é o entendido que Cristo retornará pela segunda vez antes do estabelecimento do milênio. A visão pré-milenista é a mais adotada pelos cristãos atualmente. É um dos maiores e diferenciais para, né, com as outras posições e a sua interpretação literal em questão às escrituras. Centenas de referências a respeito de Deus, do reino de Deus, são entendidas de forma literalmente, a não ser que algo claro no contexto da passagem sinalize de que devemos entendê-la de forma figurada. Diante disto, então, Apocalipse capítulo 20 é entendido literalmente de forma que vai suceder, né, o retorno glorioso e visível do Senhor, que voltará para salvar o seu povo e julgar o ímpio e estabelecer definitivamente o reino de Deus sobre a terra. O pré-milenista, ele entende então que o reino de Deus sempre foi e será de caráter espiritual e que já está em curso e que começará a manifestar plenamente no reino milenar de Cristo sobre a terra, aprisionando Satanás e entendido literalmente de forma que a sua ação, né, sobre a terra e os seus moradores será suspenso ao longo deste reinado e ao longo desta manifestação. Por isso, né, o milênio será um tempo de intensa paz, prosperidade, um tempo de restauração da terra, no qual o mundo será regido presencialmente de forma física por Cristo, né, e todas as nações e todas as obras será levada cativa à sua obediência, e finalmente o homem testemunhará os sublimes e desdobramento da vinda, né, quando esta
né, é centrada no reino da sua glória, mostrando o total governo de Cristo, que é a mais aceita, né, que é o pré-milenista. Todavia, mesmo com o aprisionamento de Satanás, o coração carnal do ser humano permanecerá, né, por esta razão que, mesmo diante da glória presenciada de Cristo e o seu reino, muitos, no término do milênio, ainda vão se revoltar com Cristo. E neste reinado ainda haverá os efeitos da queda, da morte, porém as suas consequências, né, abrandadas em relação à era presente, ao que vamos ver no texto. Isaías 65:20 vai falar: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. A quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65:23. Não trabalharão debalde, ou não trabalharão à toa, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Isaías 65:25. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha com boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os versículos 4 e 6 também são entendidos de forma literal, ou seja, haverá ressurreição corpórea literal, a primeira ressurreição como Cristo, né, como diz o texto do justo, que morreram no período da tribulação, da perseguição, para reinar com Cristo, seu santo, aqueles que retornarem, né, com eles na segunda vinda e com os sobreviventes da tribulação. Existem inúmeros versículos que relatam que Cristo reinado ao lado dos seus escolhidos sobre outras nações da terra. Apocalipse 2, do 26 ao 27. Ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaço, como se fossem objetos de barro. Lucas capítulo 22, do 29 ao 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa e o meu reino, e vos assentarei em mim, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Daniel 7:18. Mas aos santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão todos e para todo sempre, de eternidade a eternidade. O milênio será um preâmbulo do novo céu e um preâmbulo da nova terra. Daniel 7, do 25 ao 27, a profecia, proferirá a palavra contra o Altíssimo, aguará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos da lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir e consumir até o fim. E o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. O seu trono será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Os gentios participarão das bênçãos e das promessas feitas aos israelitas de restauração ao seu trono. Veja o que Paulo diz sobre a restauração do trono de Israel. Romanos capítulo 1, versículo 11 ao 12. Porquanto, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-lo em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11:15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será então o seu restabelecimento, senão a vinda dentre os mortos. Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não mais presumidos em vós mesmo, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude de gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó
a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar dos seus pecados, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista, né, das desobediências dele. Assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem a misericórdia, vista que foi concedida. Então nós temos dentro, né, desse contexto o pré-tribulacionista mostrando como será a manifestação e a glória de Deus, mostrando como será o domínio de Deus. Então essa é uma visão, né, essa é uma visão mais aceita amplamente, né, no quesito de toda a sua formação. Nós ficamos por aqui com a quarta e quinta aula. Na nossa próxima aula falaremos sobre ressurreição. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até, né, a nossa próxima aula em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau, tchau. Fique com Deus.